Entrevista com o técnico Léo Condé do Vitória após a partida contra a equipe do Novo Horizontino. Léo, primeiro parabéns pela vitória, vinha de 2 derrotas e eu queria entender um pouquinho, 3 zagueiros, você entrou sem um homem de referência, eu queria saber qual foi aquela sua ideia inicial em ter armado o time dessa maneira. Bom, boa noite a todos. Em cima do Novo Horizontino é uma das poucas equipes que joga no 3-4-3 e muito consistente. Eles vêm desde a disputa da Série A2 jogando dessa forma. O único jogo que eles jogaram na plataforma de um 4-2-3-1 foi a primeira rodada. E eles estavam se sobressaindo, principalmente fora de casa, perante a quase todos os adversários. Então a gente entendia que a gente tinha que igualar, o sistema, porque eles pesavam com os 3 atacantes e os 2 alas em praticamente todos os jogos, mesmo jogando fora de casa. Então uma linha de 4 dificilmente ia marcar 5. A gente teria dificuldade, principalmente pelo lado do campo, com os avanços do William Lepo e do Heverson. Então a primeira ideia era espelhar ali, bloquear essa linha de 5 deles, e ao mesmo tempo eles, no segundo estudo, a gente entendeu que eles jogavam com a linha de zagueiros de uma maneira muito alta, então iria sobrar espaço nas costas desses zagueiros. Então a gente queria um ataque bem móvel, de muita velocidade, para explorar essas jogadas nas costas da linha de defesa deles. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso bem, neutralizamos a equipe deles, travamos o jogo, eles não conseguiram jogar, tanto que o jogo inteiro foi apenas uma bola ao gol, que foi justamente o gol. No geral, o Lucas praticamente não fez defesa, e a gente conseguiu, dentro da proposta, de explorar as costas da defesa deles. Talvez a gente poderia ter feito até um placar maior. Não foi um jogo tão vistoso da nossa equipe, até porque a proposta era justamente travar a equipe deles, e a competição pede isso. Então hoje, mais do que um jogo vistoso, a gente precisava fazer um jogo competitivo, É claro que a gente, principalmente jogando em casa, você tenta ter pressão em cima do adversário, ter posse de bola e criar situações de gols. Hoje a gente não conseguiu ter posse de bola, mas a gente teve inúmeras situações de gols. Nossa equipe hoje, podemos dizer que foi uma equipe efetiva para vencer o jogo. Léo, boa noite, parabéns pela vitória. Oswaldo Barreto do BN News. Você vinha de uma sequência, você e o Vitória vinha de uma sequência negativa, conseguiu retornar ao G4. Eu queria saber de você, Léo, em algum momento, nesse período negativo aí, você se sentiu pressionado? A crítica da torcida, do torcedor, chegou até você? Em algum momento, você se sentiu pressionado até mesmo pela direção do Esporte Clube Vitória? Olha, posso falar que assim, internamente aqui não mudou nada, a gente teve, meu foco foi preparar a equipe, não fiquei preocupado com isso. Pressão no futebol sempre vai ter, até porque essa pressão nós mesmos criamos ela, pelo bom início do Vitória. Se você pegar os últimos 6, 7 anos do Vitória na disputa de Série A e Série B, o Vitória sempre, os treinadores ficaram pressionados porque o Vitória brigava na zona do rebaixamento. E eu, segundo você está falando, eu estou pressionado por Vitória estar brigando para entrar na zona de classificação. Que bom que a gente conseguiu mudar esse patamar aí, mas é claro que a gente sabe como que acontece no futebol brasileiro, não é só o Vitória, quando você pega uma sequência ruim, mas a maior pressão minha no futebol é ficar longe da minha família, longe dos meus filhos. Essa é a pressão maior, de sair de casa, ver meu filho de 10 anos chorando. O resto é o trabalho com honestidade aqui, eu chego aqui, procuro fazer o melhor, dentro dos treinamentos, com respeito aos profissionais, aos atletas, a todos que fazem parte do Vitória, sempre tentando fazer o melhor. É claro que às vezes do outro lado tem adversário que quer ganhar também, a competição é muito difícil, muito equilibrada, A gente vê aí uma Série B extremamente equilibrada. Quando vai chegar nessa fase da competição, já vai aparecendo ali umas 6, 7 equipes que vão brigar. Esse ano a gente pode enumerar aí talvez umas 10 equipes com potencial de brigar por acesso. Então a gente continua firme na caminhada aí.
Léo, boa noite. Hoje normalmente quando você utiliza o esquema de 3 zagueiros, ou então a sua primeira opção para a zaga costuma ser João Vitor. Hoje você optou por escalar Ian e ele fez uma partida segura. Queria que você avaliasse a partida de Ian, ele até sentiu no final. Queria também que você comentasse se está tudo bem com o atleta e também fizesse uma avaliação desse sistema aí com esses 3 zagueiros, com essas 3 peças que você escolheu. Na verdade o Ian, eu até brinquei com ele durante a semana, a gente estava preparando ele para fazer essa função, ele seria um zagueiro lateral, né? Porque quando a gente tinha a bola, ele abria e adiantava o Raylan para jogar espetado lá em cima, e o Nen saía de fora para dentro para ocupar aquele espaço ali entre linhas. Então ele foi muito importante, ele tem característica para fazer isso, né? E às vezes de repente o João já é um zagueiro mais de iniciação, construção ali como líbero para achar a bola longa, o passe. O Ian já é mais agressividade. E na verdade a ideia era espelhar mesmo os 3 de defesa nossos com os 3 de atacante dele. A sobra era o Lucas. A gente jogou sem sobra. A gente fez um jogo assim para não deixar o time deles ter espaço, porque é um time muito bem treinado pelo Eduardo Batista, que já joga junto há bastante tempo. Eu treinei o Novo Horizontino em 2021. A gente subiu da C para B e tem uns 4 ou 5 atletas que já faziam parte daquele elenco que a gente conseguiu acesso. Então, assim, já tem uma base muito bem consolidada, né? E uma maneira de jogar também que vem a temporada inteira jogando. Então, a gente tinha que travar o jogo deles, tirar o espaço, e o Ian executou muito bem essa função. Um jogador de bom potencial, jovem, já jogou de lateral direito pelo Goiás também, porque caso eles modificassem a estrutura ali para um 4-3-3, para um 4-2-3-1, o Ian iria jogar como lateral, e o Raylan, como ele já jogou algumas vezes, na linha da frente. Léo, você acabou de falar que a intenção com essa formação era bloquear as ações do adversário. O Vitória conseguiu, né, avançar. É claro que teve alguns ataques ali, mas conseguiu fazer o gol lá para os 30 minutos. Você avalia que mesmo jogando dentro de casa, com essa formação, faltou alguma coisa no time nesse primeiro tempo, que só conseguiu abrir o marcador ali, já que o jogo é um confronto direto e a luta pelo acesso? Sem dúvida. A gente sabia que, por mais que a gente aproveitou alguns dias para treinar essa formatação, modifica um pouco a dinâmica, as movimentações dos atletas em campo. E a gente pecou muito no início do jogo ali, quando a gente recuperava a bola, a ideia era explorar as costas da zaga. Só que o espaço começou a acontecer no meio e a gente continuou explorando essa bola longa. A partir do momento que a gente começou a achar esse espaço por dentro, no Oswaldo, no Wellington Nen, que foi o Dudu, recuperou a bola no primeiro gol, achou o Nen. Aí sim, a gente foi para o segundo momento do Matheus Gonçalves explorar as costas do zagueiro e o Oswaldo em velocidade. E aí eles começaram a adiantar um pouco a linha de marcação, e aí a gente passou, principalmente no início do segundo tempo ali, a gente poderia ter feito ali mais gols, mas de qualquer forma, um pouco de dificuldade quando você muda uma dinâmica do jogo, vai acontecer, e que eu sempre falo, às vezes sou como desculpa, mas a gente aqui é uma equipe que está sempre em formação. Mudou muito Vitória de uma temporada para outra, no início do ano, depois teve uma reformulação, agora já está chegando jogadores, o Dudu é o segundo jogo, o Matheus Gonçalves é o segundo jogo, hoje já estreamos o Johnny, então assim, está sempre nesse processo. Isso, de uma certa forma, a mecânica da equipe como um todo, ela é afetada. Léo, boa noite, parabéns por mais uma Obrigado. Vitória. Próximo jogo, o Vitória vai enfrentar o Sport, adversário que não vence há 3 jogos. Eu queria saber de você, como é que o Vitória pode aproveitar esse mau momento do Sport para poder conquistar mais 3 pontos, ou até mesmo, a depender das circunstâncias, sair de lá com pelo menos um empate. E outro ponto ao meu ver, o Vitória fez mais movimentações no mercado nessa segunda janela do que a equipe do Sport. Como é que o Vitória pode aproveitar essa oxigenação do Dudu, Matheus Gonçalves, para poder vencer o Sport lá fora de casa? Primeiro que é um clássico, né? Jogo grande, todos vão estar extremamente motivados, mobilizados. Então é um jogo que, independente de qualquer circunstância, tanto de um quanto de outro, vai haver o respeito dos dois lados e vai haver
ver a disputa, né, para querer vencer essa partida aí. Nós vamos lá, vamos avaliar, estudar a equipe deles, tentar fazer um jogo bem estruturado. É claro que o Sport vem com uma base desde o ano passado, entrou esse ano talvez o Jorginho, o lateral esquerdo do Cariús, e mais umas 2 ou 3 peças. Mas a base, eu enfrentei o Sport o ano passado algumas vezes, é uma equipe que poderia ter brigado pelo acesso, eles foram muito felizes na contratação, nas contratações para esse ano. Tem 2 jogadores assim que são extra classe para a divisão, assim, que é Wagner Love e o Juba, que vem atuando muito bem. Mas de qualquer forma nós temos também a nossa força, nós temos os nossos destaques individuais, nós temos o nosso jogo coletivo, competitivo, e é isso que a gente vai procurar fazer nessa partida para trazer um bom resultado de lá. Boa noite, Condé, parabéns pela vitória. A gente percebeu que você colocou o Helder no lugar de Osvaldo e tinha opções de Léo Gamalho e de Trellis no banco. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa escolha, por que um e não o outro diante da circunstância do jogo, e também falando um pouco sobre a próxima partida contra o Sport. O Sport é o melhor mandante da competição, por mais que tenha 3 jogos assim de não vencendo, mas dos 9 jogos ganhou 8 e empatou o último contra o Mirassol. E aí, se você também pensa em iniciar a partida lá na Ilha do Retiro com 3 zagueiros. Bom, a gente dentro da proposta de jogo hoje era colocar muita velocidade em cima da defesa deles, né? Eles jogam com 3 zagueiros, muito bem estruturado, então a opção de adiantar o Osvaldo para fazer um falso 9 ali era justamente nesse sentido, e a partir do momento que ele sentiu, teve que fazer a troca no intervalo, e como estava funcionando bem, não tinha por que mudar a dinâmica do jogo. Então, por isso a opção pelo Helder, que tem essa característica de muita movimentação também. O que eu sempre falo, o Vitória vai estar sempre em primeiro plano, né? A gente vai sempre tentar fazer as melhores escolhas ali, de acordo com aquilo que a gente entender que o jogo vai pedir, né? E em relação à partida do Sport, nós vamos, é claro que a gente já está observando, já conheço um pouco a equipe deles, a gente vai avaliar o que a gente vai fazer para esse jogo. Eu acho que assim, é uma maneira hoje, mostrou que é eficaz, já fizemos isso contra o Avaí, já fizemos contra o Tombense, contra o Juventude também, a gente fez até um jogo bem equilibrado, uma pena a gente ter errado uma saída de bola que originou o gol do Juventude, mas é uma plataforma que a gente pode usar sim, até porque o Ian, ele me dá essa possibilidade de jogar de zagueiro, lateral, em alguns treinos eu utilizo ele como volante também, que a gente pode até modificar a maneira de jogar sem trocar peça. Léo, eu queria saber um pouco sobre a atuação do Johnny Lucas, né? Ele fez a estreia hoje, já entrou no lugar do GG, ali com o Dudu, os 2 novos, já entrando, formando aquele meio de campo. Queria saber o que você achou da atuação dele. Nos primeiros passes ele acabou errando o passe, depois tomou o cartão amarelo. O que você faz dessa avaliação de Johnny Lucas? É normal, jogador, primeira partida, ainda, né, um pouco sem ritmo, né, jogou pouco onde ele estava, mas é um jogador que assim, no dia a dia dos treinamentos aí está me agradando bastante. É um volante que assim, tem a característica de muito atacar espaço, pisar na área. Ele é um segundo volante mesmo, quase que um terceiro homem. Porém, o jogo hoje ele teve que entrar para fazer uma função mais de guardar um pouco mais de posicionamento, porque o Dudu estava um pouco desgastado, então ele não conseguiu fazer aquilo que normalmente ele tem característica de fazer. Mas, de qualquer forma, eu acredito que vai ser um jogador que vai nos ajudar bastante. Léo, no primeiro tempo, o Vitória foi aquele Vitória que a gente está vendo nas últimas partidas, observando mais o jogo, esperando, cadenciando a jogada, muitas bolas recuadas para Lucas Arcanjo. No segundo tempo, o Vitória começou me fazendo lembrar os 5 primeiros jogos, dobrando marcação, não deixando o adversário respirar, as linhas avançadas, você marcando alto em cima. Teve um momento que eu vi os 11 jogadores, 10, né, jogadores do Vitória no campo do adversário. Por que essa mudança brusca, às vezes, ela acontece? O Vitória joga um tempo de uma forma, joga o segundo tempo de uma outra forma? Olha, isso não é só o Vitória. Você pegar as equipes da Série B, você me apontar uma equipe que consegue jogar com agressividade o jogo inteiro, é difícil. A gente estuda todos os adversários. Os jogos são muito próximos uns dos outros. Vem o desgaste físico, vem uma série de fatores. As mudanças que a gente tem que fazer
Quando você tem uma equipe base ali que você joga quase que a temporada inteira com ela já está consolidada, é mais fácil, que a equipe consegue alternar dentro do jogo ali os momentos de cadenciar, os momentos de marcar um pouco mais alto. Mas é o que eu falei, nossa equipe está sempre, não só o Vitória, quase todas as equipes da Série B, algumas poucas aí, o Mirassol, que já tem uma base há bastante tempo, o Novo Horizontino, o Sport, Criciúma, mas o restante todo mundo modificou muito. Então essas alternâncias vai acontecer não só nos jogos do Vitória, como em quase todos os jogos, né? Equipes que vão conseguir ser propositivo quase que o jogo inteiro, ou não, a competição é muito difícil, muito pesada. Léo, às vezes há uma insistência, né? O torcedor vê assim em alguns jogadores, em algumas peças por parte do treinador. Eu queria que você falasse de um cara que saiu aplaudido e vinha sendo muito criticado pela torcida do Vitória, que é o GG. Por que a insistência nele e como você viu a partida dele hoje? Olha, primeiro que assim, eu respeito muito o torcedor do Vitória e tenho uma admiração muito grande pela torcida do Vitória, principalmente pela festa que ela está criando aqui. Assim, é algo fantástico, né? Chega a arrepiar o que a torcida do Vitória faz. Agora, eu sou profissional, pago, estou no dia a dia aqui, avaliando e observando os atletas. Eu que estou no dia a dia, às vezes a gente tem até um pouco de dúvida, né? Então, às vezes, quem não está tem a certeza, é o futebol. Mas, de qualquer forma, a gente tenta fazer o melhor. Eu, como ser humano, eu sou treinador de futebol, mas, acima de tudo, sou ser humano, vou errar também, né? Mas a gente tenta fazer o melhor e sempre resgatar e jogar o cara para cima, porque a gente sabe, o GG é um jogador de grande potencial, cadencia bem o jogo, para determinadas circunstâncias do jogo, é um jogador que é muito importante. O vestiário dele, às vezes tem algumas coisas que é aquele trabalho invisível que o jogador faz. É um cara que no dia a dia, que é o primeiro a chegar, o último a sair, sempre joga os meninos para cima, na hora que vem a adversidade é o cara que está potencializando, porque isso é importante, porque às vezes quando vem o resultado adverso, só o treinador ficar responsável por isso, a gente não dá conta não. É importante você ter jogadores experientes com perfil agregador acima de tudo, e o GG tem esse perfil, além de ser um jogador de muita qualidade, que distribui bem o jogo ali. Eu acho que para determinado momento do jogo, para determinada partida, ele é muito importante. Talvez essa tenha, nas últimas 5 Série B, a mais equilibrada, porque você hoje o Vitória é o 4º colocado, está a 3 pontos do líder. Como é que agora tem que ser feito, ser trabalhado exatamente para se manter nessa briga entre segundo, terceiro, terceiro e quarto, para que não aconteça no final lá da competição, como você mesmo já disse, a competição se define nas últimas 8 rodadas. Então, queria que você pudesse fazer essa análise de como deve ser trabalhado essas rodadas até as 8 últimas. Olha, é jogo a jogo, é rodada a rodada. A gente pega assim, o Vitória já foi líder, o Sport já foi líder, o Novo Horizontino já foi líder. Quem mais? Criciúma, né? Vila Nova agora. Então, assim, a competição, esse ano ela está se mostrando uma competição diferente das outras. Tem uma série de boas equipes, ainda tem agora o Ceará chegando, o Atlético Goianiense chegando, né? O Juventude chegando. Vai ser pauleiro até o final, não vai ter moleza. Quem achou, né, que o Vitória iria brigar contra o rebaixamento se enganou. E quem achou que o Vitória também ia liderar de ponta a ponta, é difícil. Nós vamos continuar brigando rodada a rodada para que a gente possa estar no pelotão da frente, para no momento decisivo a gente conseguir concretizar o acesso, né? Se a gente ficar em quinto a competição inteira e entrar na zona da classificação na última rodada, maravilha. Já vi várias equipes. O Avaí mesmo, teve um ano que o Avaí liderou, ficou no G4 a competição inteira, nas 2 últimas rodadas sair. O próprio Avaí já teve um ano também com o Geninho, que foi entrar na última rodada dentro do G4. Importante a gente estar pontuando, brigando, sempre próximo, não deixar perder de vista ou ficar, é o ideal, né, entre os 4, ou não perder de vista esse bloco ali. Léo, hoje você não teve novamente, né, o lateral direito Zeca e o volante Rodrigo Andrade. Alguma expectativa que eles retornem no próximo jogo? São 2 jogadores importantíssimos, né? Um é o capitão da equipe, e o Rodrigo Andrade talvez um dos destaques da Série B dentro da posição dele. Então, um jogador muito importante para a gente, que faz muita falta, mas eu acredito que para esse jogo contra o Sport eles ainda não reúnem condições, talvez no jogo contra a Chape,
mas ao mesmo tempo abre oportunidade para os outros atletas. O Railão é um jogador de grande potencial, jovem, oscila um pouco até pela questão da idade, mas é um jogador de muito potencial, e ali no meio também abriu espaço, principalmente para aqueles que estão chegando agora. O Dudu fez já o segundo jogo dele, ele é um jogador muito voluntarioso, participa bastante, chega duro ali, o torcedor gosta desse tipo de jogador, mas chega em determinados momentos que ele pode perder ali o tempo, errar um passe, fazer uma falta mais próximo da área. Você já chegou a ter essa conversa com o jogador? Hoje, por exemplo, no intervalo do jogo, você chegou a conversar algo do tipo com o Dudu? Bom, na verdade a gente está entendendo o jogador agora, né? Um jogador que a gente monitorou, mas a gente está tendo a oportunidade de trabalhar com ele no dia a dia e nesse período com os jogos muito próximos, a gente às vezes não consegue fazer tantas correções. É um jogador, como você mesmo citou, muito voluntarioso, tem muita força, mas com os treinamentos aqui eu acho que a gente vai poder ajudar ele um pouquinho, de melhorar em alguns fundamentos, né? De tentar distribuir a bola, o jogo um pouquinho mais rápido, né? A gente conversou com ele sim no intervalo de já roubar e tentar distribuir a jogada um pouco mais rápido, mas isso aí também não só na orientação, mas principalmente nos treinamentos. Eu gostaria que você avaliasse a segunda partida de Matheus Gonçalves com a camisa do Vitória, que é um jogador, né, que tem um drible curto, jogador que também chama a torcida para poder inflamar, para poder cantar, vibrar, e diversas vezes eu também observei que ele faz um jogo mental muito bom, ele acaba provocando o adversário e o adversário cai no jogo dele mental. Fala sobre a importância de você ter um jogador desse na Série B, lembrando que ele estava no América Mineiro e que o Vitória conseguiu a contratação dele. Sem dúvida, foi uma contratação muito importante, um jogador que teve uma passagem muito positiva pelo Ceará, né? Depois saiu, rodou um pouco, Cerro Porteño, voltou. É um jogador que tem sim tudo isso que você falou, tem o drible, né? É o desafogo, às vezes para a equipe dar uma respirada também, a bola não bate na frente e volta. A gente tem agora o Mateuzinho que entrou pouco tempo ali hoje, ainda um pouco sem ritmo, mas também tem essa característica. Você passa a ter o próprio Zé Hugo também resgatar, que fez bons jogos no início, depois caiu um pouquinho, mas é um jogador de bom potencial, e é importante você ter, principalmente pela circunstância dos jogos, né, quando você faz o placar, você ter esse jogador que te dá o desafogo. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé.